Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da DBOCM, onde a gente está fazendo uma série de aulas aí relacionadas à certificação de PLSQL. Estamos chegando na nossa reta final, estava conversando aqui com o Fábio aqui, a gente está nas nossas últimas, se não me engano, 3 aulas, para a gente poder trazer exatamente essa revisão aí dos tópicos da prova de certificação de PLSQL. E estou com o Fábio Prado aí mais uma vez para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Fábio? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Vamos Show de lá? bola. Vamos lá, cara. Tá contigo aí, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá bom, obrigado. Valeu. Pessoal, mais uma vez estamos de volta. Então, estamos hoje na aula 15, tópico 16. Faltam mais 3 tópicos, então praticamente a gente vai ter mais 3 aulas, né, além dessa. E vamos começar o tópico 16, né, que é o que a Oracle diz lá para a gente falar sobre o compilador PLSQL. Nos subtópicos, tem que descrever o compilador PLSQL e suas features, né, suas características, o compilador e os parâmetros de inicialização dele, e os warnings, né, em tempo de compilação do PLSQL. Então, praticamente são 3 subtópicos, não tem muito, diria, um conteúdo muito extenso, então acho que hoje a gente termina antes de 1 hora, e dá para falar sobre praticamente tudo aqui dentro dos pontos principais. Começando pelo PLSQL Compiler e Features, né? Quais são as features do PLSQL Compiler? Eu elenquei aqui 4. A gente tem aí a compilação em 2 modos que pode ser interpretado ou nativo. Vai ser o primeiro ponto que eu vou entrar em detalhes. Depois a gente tem aí a otimização automática e transparente de código, vai ser o segundo tópico. Aí a gente tem o terceiro tópico, que é o framework de warnings, né, avisos em tempo de compilação, que é o terceiro tópico que eu vou mostrar hoje, terceiro e último. E tem o quarto tópico, que seria a compilação de código condicional. Dentro dos tópicos lá da certificação, a Oracle pede para falar isso no próximo tema, que será a próxima aula. Tá? Então, esse quarto tópico aqui, que é uma das features também do compilador, a gente vai ver apenas na próxima aula. Então, aqui o que está em vermelho nesse slide, que são os parâmetros de inicialização do compilador, é o que a gente vê hoje. Esse daqui que não está em vermelho, a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente vai ver hoje, PLSQL Code Type é um parâmetro que a gente altera aí no nível da sessão, que especifica o modo de compilação, se ele vai ser nativo ou interpretado. PLSQL Optimize Level, né, o nível de otimização, vai de 0 até 3. Então, eu vou falar depois em detalhes sobre cada um desses valores. E os warnings, né? A gente habilita ou desabilita os warnings. E até você pode criar configurações específicas de warnings, né? Configurações específicas do próprio usuário. Tem alguns que são pré-definidos e tem outros que são definidos pelo próprio usuário, que somos nós que estamos desenvolvendo ali em PLSQL. Começando pelo primeiro parâmetro aqui, PLSQL Code Type, a gente vai falar o modo de compilação. Desde o Oracle 9i, existem 2 modos de compilação de código. O interpretado, que é o default, e é o que 99,9% das pessoas usam, e existe o modo nativo. Tem muita gente, muito desenvolvedor PLSQL, até mesmo DBA, que nem sabe que existe esse modo de compilação nativo, né? Ele tem vantagem em tempo de performance, tem desvantagens também, mas a principal vantagem é a performance, né? Na verdade, é a única vantagem. Você quer que seu código PLSQL tenha um melhor desempenho, tá? Você pode compilar em modo nativo, mas você não vai obter melhor desempenho em qualquer código, tá? São códigos específicos que você vai obter melhor desempenho. A maioria do pessoal que desenvolve PLSQL desenvolve para estender recursos de SQL. Então, normalmente, a gente tem ali procedures, ou blocos anônimos, ou funções e packages que estão interagindo com código SQL. Quando
você tem SQL dentro de um bloco PL/SQL, você não vai ter ganho de performance no modo nativo. O modo nativo ele é compilado em linguagem de máquina. Então, na linguagem da máquina lá do servidor. Tá? E essa compilação em linguagem de máquina pode oferecer melhor ganho, mas não quando envolve SQL. Normalmente, o ganho ele é obtido quando você tem aí cálculos ou processamentos complexos, ali, estruturas de loop condicionais com cálculos. Né? E eu vou mostrar um exemplo bem legal de ganho de desempenho de um processamento assim que seria, não é tão complexo, mas intenso. Tá? Então, vamos ver agora o nosso primeiro script. Então, separei aqui 5 scripts dentro dessa aula de hoje. O primeiro script, eu já usava ele nas minhas aulas de PL/SQL há muito tempo. Uma parte lá que eu falo de tuning de PL/SQL. Eu até tenho como referência um artigo do MyOracle Support antigo, que foi criado lá na versão 11G. Talvez já esteja atualizado esse artigo. Né? E eu peguei um exemplo de lá, tá, para demonstrar isso. Quando eu fui ver isso pela primeira vez, eu falei, deixa eu ver o ganho de desempenho dessa compilação nativa. E aí eu fiquei caçando código para ver onde eu obtinha ganho. A Oracle entregou isso lá no MyOracle Support, nesse documento. E aqui o que a Oracle criou para a gente, para mostrar o ganho, foi nada mais do que a série de Fibonacci, né? Que é um conceito lá da matemática. Né? Ela mostra para a gente uma função recursiva que emprega aí o cálculo da série de Fibonacci. Tá? Então, tem aqui uma função muito simples, só que ela é recursiva. Ela aceita um valor, retorna um inteiro, e aí ela faz o cálculo aqui da série. Né? Aqui está chamando recursivamente a própria função, tá? E aí retorna o valor para a gente. Então, não é um cálculo complexo, mas é um cálculo intenso, que ela é uma função recursiva. Tá? Criando essa função em modo nativo, a gente vai ter um ganho com relação ao modo interpretado. Interpretado, na hora que está executando o código, a hora que eu tenho que gerar lá o código de máquina em memória, né? E vai lá e executa aquilo. A gente vai ver o tempo comparando código interpretado e código nativo. Então, como é que eu emprego isso? Como é que eu executo isso? Primeira coisa que eu tenho que ver é se meu compilador não está habilitado o modo debug. Tá? Por padrão, não está habilitado. Mas eu configuro aqui para ter certeza, boto ele para falso. Depois eu vou ver o valor do parâmetro PL/SQL Code Type. O padrão é interpretado. Porque dessa forma, a Oracle garante maior compatibilidade, né, do código, com portabilidade, na verdade, maior portabilidade do código com qualquer máquina. Né? Você fez um upgrade, né, de versão do SO, né, você fez um upgrade ali do próprio Oracle, ela garante a portabilidade quando está no modo interpretado. Se tivesse no modo nativo, já não tem mais essa portabilidade, o código é específico daquela máquina. Né, mudou alguma configuração, ou até mesmo hardware ali, já vai parar de funcionar. Né, no modo interpretado, não. Portabilidade é prioridade no modo interpretado. E no modo interpretado, é normal você ver ali, não ver tanta diferença de performance quando você está executando o SQL. Normalmente você não vê diferença executando SQL, que é o que a maioria de nós executa ali dentro dos blocos PL/SQL. Por isso que fica no interpretado. Então eu vou procurar aqui agora dentro do meu banco se tem código, né, compilado em modo nativo. Tem várias funções que eu criei aqui como teste. Eu vou até apagar elas, tá? Para não ter nada, para mostrar que não tem mais nada. Hoje eu fiquei testando, hoje e ontem, esse código aqui da aula. E aí eu vou apagar tudo que eu criei aqui em modo nativo. Para mostrar que não tem nada, porque a maioria das coisas é tudo modo interpretado.
Ops, faltou um pontinho. SP é Procedure. Então, drop Procedure. Ok. Apaguei tudo que tinha aí no meu ambiente. Isso aqui deve retornar vazio agora. Não tem nada compilado em modo nativo no meu banco. Eu fiz uma consulta na visão DBA, PLSQL, Object Settings, né? Filtrei por tipo de código nativo. Não tem nada. O que eu vou fazer? Vou habilitar no nível da minha sessão a compilação em modo nativo. Em seguida, vou criar uma função chamada Fibonacci, né? Fibnative. Em seguida, eu vou alterar de novo aquele parâmetro que define o modo de compilação para interpretado, que é o default. E aí eu vou criar uma outra função chamada FibInterpreted. Essa está em modo interpretado. Deixa eu verificar se elas estão no modo que eu queria. Fiz uma consulta de novo naquela view. Está dizendo que a FibInterpreted foi compilada realmente no modo interpretado. E a FibNative foi compilada em modo nativo. Eu espero agora que essa FibNative seja mais rápida. É o que a Oracle prega, né? É o que eu falei para vocês. Então, vamos ver se isso é verdade. Vou executar aqui um bloco anônimo chamando as duas funções, a FibNative, passando o valor 40, ele vai chamar recursivamente essa função aí umas 40 vezes, né? Até mais, na verdade, ele chama 40 vezes 2, que ele chama na mesma linha lá duas vezes, né? E vou chamar a interpretada, então vou chamar as duas, né? Passando o valor 40, ele vai calcular o resultado, vai me retornar a variável x, mas eu nem quero ver o resultado. O que eu quero? Eu quero ver o tempo. E aí eu vou medir o tempo na primeira e na segunda. Vamos comparar. Vai demorar um tempinho e, se eu não me engano, o tempo vai cair aproximadamente pela metade no modo nativo. Terminou. Vamos ver aqui meu tempo. Ó, interpretado 22, nativo 11, praticamente metade do tempo. Só mudando a forma da compilação. Isso aqui pode ser muito útil se você tem processamentos complexos ali e precisa de melhor performance. Código de máquina é mais rápido. Tá? Aí o que eu vou fazer aqui agora, só para mostrar, né, que realmente o modo nativo é mais rápido, eu vou pegar aquela função que eu criei, interpreted, no modo interpretado, eu vou recompilar ela no modo nativo. Aí como que eu faço isso? Eu não preciso mudar o parâmetro de sessão. Eu poderia definir isso direto no comando de criação da função, ou eu recompilo ela com esse modo nativo. Então, não vou mudar o parâmetro da sessão. Eu vou alterar isso direto no momento da compilação daquela função. Então, eu compilei ela para modo nativo. Se eu chamar aqui agora esse bloco anônimo, o tempo das duas vai ser quase igual, porque as duas agora estão em modo nativo. As duas vão ser aproximadamente 11 segundos. Ó, 11:02, 11:05, as duas em modo nativo. Okay? Então, mostrou aí o tempo das duas. Mostrei que não preciso alterar um parâmetro de sessão para mudar o valor. Eu posso, direto no comando do create ou do alter, né, do objeto, eu defini aqui o modo de compilação. Se alguém tiver dúvidas aí, estiver acompanhando pelo YouTube ou direto pelo Zoom aí, vão perguntando, eu vou dando prosseguimento aqui. Mas se tiver pergunta, eu paro e respondo. O Guilherme me interrompe. E agora tudo tranquilo Agora eu aqui. vou... Oi?
E agora tudo tranquilo aqui, não tem nenhuma dúvida. Beleza, valeu. Agora eu vou mostrar a segunda feature, né? Otimização de código PL/SQL. Nessa feature aqui, a ideia é otimizar também o desempenho do código. Então, é mais uma coisinha aí que a Oracle implementou para otimizar o código. Ela tem aqui, isso aqui foi implantado no Oracle 10 GR1, foi depois do parâmetro ali de nativo ou interpretado, né? E a Oracle aplica mudanças internas dentro do seu código de forma transparente. Você não precisa reescrever teu código, né? E ela tem diversos níveis de otimização. O nível default é 2. Tá? No Oracle 11G, a Oracle já criou mais um nível, o nível 3. Então, até o Oracle 10 existia só o nível 2. Esse é o default. Nível 0, você desabilita qualquer otimização. No nível 0, a vantagem é que a compilação é mais rápida. Tá? Mas, execução não. Quando eu boto o nível 1 ou 2, a Oracle vai fazendo mais otimizações, né? E com isso é possível que o meu desempenho aumente. Tá? O nível 3, melhor desempenho ainda, é o máximo desempenho possível. A Oracle implementou isso no 11G, porque no 11G ela criou também um recurso que permite você criar funções ou procedures inline, que não ficam armazenadas no banco. Eu mostrei já isso numa videoaula, uma aula aí passada. Tá? Então ela aproveita desse recurso que foi criado no 11, implementa isso também internamente, e aí também obtém melhor desempenho. Segundo testes da Oracle, aí pode ganhar de 10% a 20% usando esse recurso. Tá? Aqui tem alguns exemplos de otimizações que a Oracle pode fazer. E aí, nesse slide aqui, eu peguei de um artigo do Steven Fauerstein. Aí ele explica aqui o que foi mudado internamente. Aqui o cara soma A mais B. Aqui a mudança, a transformação interna para otimizar o código é pegar esse resultado e guardar numa variável. Eu não sei como que isso ganha performance, mas é a transformação que é feita para tentar otimizar. Aqui, para mim, fica claro a otimização. Tem um loop, está somando valores B e C e atribuindo para a variável A. Essa conta não depende da interação com o loop. Então, ele fica somando isso 10 vezes, desnecessariamente. O que a Oracle faz na hora que compila o código? Joga isso para fora do loop. Isso, para mim, fica claro aqui o ganho. Tá? Aí tem uma outra aqui, transformação, que você está percorrendo um cursor, tá? Que tem uma característica de fazer a leitura dos dados linha a linha, o que não é muito legal em termos de desempenho. O que a Oracle faz? Ao invés de ler cursor, ela transforma isso numa collection e faz um book collect, que é uma transformação que permite ler todos os dados de uma vez só e jogar numa collection. Não faz mais uma leitura linha a linha. Isso, se for um conjunto grande, pode ganhar bastante performance. Tá? Mas aí tem que ter outro cuidado, aí tem que ter mais memória lá no servidor. Então, talvez ela analise isso para fazer essa transformação. Esse slide aqui está repetido. Não. Está repetido, não. O cursor que fugiu ali. Então, vamos para o segundo script, para eu mostrar isso na prática. Vou voltar aqui o modo de compilação para interpretado. Deixa eu ver se está no modo interpretado. Aí eu vou desabilitar o nível de otimização, que é 0. Vou criar uma função, a mesma função que eu usei no exemplo anterior, né, da série de Fibonacci. Só que aí eu estou dando um nome aqui para mostrar, na verdade, aqui o native não seria mais native, seria interpretado, né? Mas deixa esse nome aí, o que interessa para mim aqui é o final, level 0. Então, eu coloquei aqui o level 0, estou criando uma função que vai ser compilada com level 0. Aí eu vou alterar o nível de otimização para 1. Vou criar uma função com esse level 1. E está explícito isso no nome dela.
Vou criar agora uma nível 2, função de nível 2, e por fim, ops, tem um erro aqui, acho que sem querer eu comi um código aqui, que é o número 1. Não sei se eu apertei alguma coisa agora ou foi na hora de salvar. Tá, agora level 2, ok. E agora o level 3. Então, criei 4 funções diferentes, compiladas em modos de otimização diferentes. Quero ver se isso realmente aconteceu. Se elas foram compiladas em modos interpretados, né? Na verdade, eu quero ver também se elas existem. Então, existe aqui a 0, 1, 2, 3. E agora eu vou chamar elas. E quero ver o tempo de cada uma. Então, vou chamar a primeira, level 0, level 1, level 2, level 3, e vou ver o tempo de cada uma. Vamos ver se existe ganho mesmo. São otimizações internas e transparentes para nós. É importante conhecer isso, né? Porque a gente pode obter ganho em alguns códigos aí que fazem processamentos e cálculos. Pouca gente conhece, pouca gente utiliza, porque também não é coisa do dia a dia nosso, né? A maior parte das coisas que eu faço envolve SQL. Então, talvez você nunca precise usar isso, mas, no mínimo, se vocês estão assistindo essa aula, é porque vocês estão se preparando aí para... Acredito que a maioria está se preparando para a certificação, né? E você tem que ter esse conhecimento. Tá, tá apto a responder algo lá na prova. Eu ensino isso, né, há muito tempo, mas, particularmente, eu nunca precisei usar. Nunca tive algo que apresentasse assim, um cálculo intenso e complexo que fosse obter esse tipo de ganho. É porque também, na verdade, quando eu era desenvolvedor, eu nem conhecia isso, né? Talvez quando eu fosse desenvolvedor, já tivesse esse conhecimento, teria usado. Bom, ó, a gente vê aqui a diferença de desempenho. Nível 0 não tem otimização nenhuma, 27 segundos. Nível 1, 22. Nível 2, praticamente não teve nada de diferença aqui. O último nível, o 3, já teve aqui, ó, ganho, caiu para 16. É muito legal. Houve um bom ganho de desempenho. Vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz neste script no 2, no script 3. Porém, no script 2, eu compilei tudo em modo interpretado. Já no script 3, eu vou compilar tudo no modo nativo. E aí vou executar tudo de novo. Agora em modo nativo, e o tempo vai ser menor. Não em todos os modos, mas no 3 eu tenho certeza que vai ser menor. Deixa eu ver aqui se está tudo compilado em modo nativo. Tá. Vou chamar de novo o bloco para executar eles e medir o tempo. O Clayton perguntou qual a view, né? Vai estar no script que o Guilherme vai compartilhar com vocês, mas a view aqui, ó, DBA PL SQL Object Settings. É nela que a gente vê. Configurações de objetos em PLSQL. Se alguém que está assistindo aí conseguir já enxergar algum caso que possa aplicar isso aí, em que esteja trabalhando, compartilha com a gente aí, por favor.
Ó, tempo 27 e 22. Então, o 0 e o 1 ficou igual. O 2 já caiu para 10. E o 3 caiu para 7, né? Ó, era 16, foi para 7 em modo nativo. Máxima performance, né? Quer ter a melhor performance possível no teu código, que faz um processamento intenso, bota modo nativo e bota o parâmetro lá de otimização para o level 3. Tá? Máxima performance possível. Eu vou fechar esses scripts e vou agora voltar para os slides. Agora a gente vai falar da última feature, que são dos warnings. Warnings em tempo de compilação. O que são esses warnings? São mensagens que o próprio compilador ali do PLSQL manda para a gente, né, automaticamente, né, informando caminhos para a gente melhorar a qualidade do código ou a performance dele, um ou outro. Isso vai depender do nível também de warning que a gente habilitou, né? Na verdade, não é nível, é da categoria de warning que a gente vai habilitar. Tá? A gente pode habilitar todas as categorias, ou uma categoria, duas não. São 3 categorias que existem, né? Ou 2 sim, uma não. Aqui tem alguns exemplos, né, que mostra como habilitar isso, né? Mas a gente vai ver na prática ali nos scripts. Então, as categorias de warnings são severa, né, que mostra a condição de uma ação inesperada, algo que vai dar erro. O otimizador, na hora que você está compilando, ele já sabe que vai dar erro, ele te avisa, e nem deixa você compilar. Ou um problema de performance, algo que pode melhorar, né? Você escreveu dessa forma, né? Você colocou aquele código que a gente viu lá, que soma 2 variáveis dentro do loop desnecessariamente, problema de performance, né? Tira dali, o Oracle já vai te dar um warning, né? Mostrando que aquilo pode ser tirado daquele loop. E uma de informações, né? Que na verdade pode ser avisos de que você pode escrever teu código de uma forma melhor, mais fácil de dar manutenção. Não é nem performance e nem relacionada a erro. Aqui tem alguns slides que mostram, por exemplo, uma procedure que tem aqui uma variável com valor 10. Aí checa se o valor é 10. Se for 10, executa a linha 5. Caso contrário, executa a linha 7. Esse código nunca vai executar a linha 7. É um código inalcançável. Então, se você habilitou lá o warning correspondente, ele vai te dizer que esse código vai ser inalcançável. E se está o warning habilitado, ele nem deixa você compilar. Aqui um outro exemplo que vai disparar um erro. Cria uma procedure, uma variável de varchar de tamanho 1, você joga uma string de tamanho 3. Vai dar erro. E nem deixa, ele já avisa, dizendo que vai disparar um exception. E aí vamos ver os 2 últimos scripts para entender na prática, né, esses warnings. O valor default dos warnings é estar desabilitado. Por isso até quase ninguém conhece isso. Também, né? Mais uma coisinha desse capítulo que pouca gente conhece. Às vezes até sabe que existe, mas não sabe muito bem usar. Né? A gente vai criar aqui uma procedure com código inalcançável. Tem uma constante que eu estou atribuindo o valor verdadeiro para ela, e aí se for verdadeiro, eu imprimo verdadeiro, mostro na tela verdadeiro. Caso contrário, eu mostro falso. Nunca vai chegar nessa linha falso. Se os warnings não estão habilitados, não mostra nada aqui para mim no SQL Developer. Compila de boa, sem problema algum. Mas eu vou habilitar todos os warnings. Aí eu faço um alter session PL/SQL warnings enable all. Estou habilitando todos os warnings, as 3 categorias de warnings. Vou tentar de novo compilar essa procedure. E, na verdade, ela compila, né? Mas ela mostra erros para a gente. Primeiro,
a Procedure SPTest omitiu a cláusula AuthID opcional. Bom, é opcional, então não é necessário, mas é um alerta. O valor padrão definer foi usado, né? Eu expliquei já sobre definer, né? Sobre privilégios do owner ou de quem está executando, né, a procedure. Então, não vou falar isso de novo aqui, mas é um aviso. Tá? Só para escrever melhor o código, ficar mais fácil de dar manutenção. Né? Isso aqui faz parte da categoria informational. Poderia ignorar. Agora, esse daqui, código não acessível, eu já não devo ignorar. Para que eu estou criando uma procedure com um código ali que vai ser inacessível? Né? É lixo, código que não vai ser executado. Eu poderia escrever melhor esse código, tirando essas linhas que não vão ser executadas, não vão ser alcançadas. Então, ele me avisou, eu poderia lá mudar meu código e melhorá-lo. Talvez eu obtenha melhor performance com isso. Não testei, mas pode ser que eu tenha. Não sei. Pode gerar um código mais enxuto, né? Menos espaço lá dentro do dicionário de dados do Oracle, onde ele armazena esse código. Vou mudar agora para somente, vou habilitar todos, exceto informational. E aí vou recompilar, tentar recriar ou alterar ela. Então, assumiu aquela primeira mensagem. Na verdade, ficou a primeira mensagem, subiu a outra. Aí eu vou fazendo vários testes. Agora eu desabilito performance. Voltaram as duas. E aí eu vou brincando aqui com esses valores. Posso habilitar tudo, desabilitar performance. Ou eu poderia fazer o contrário. Desabilitar tudo, habilitar performance. Aí você vai vendo as mensagens. Acho que isso é desnecessário no dia a dia. Se a gente quer mexer com isso, habilita tudo, né? Vai habilitar tudo e desabilitar alguns. Se eu for trabalhar com isso no dia a dia, eu usaria só esse enable all ou disable all. Acho mais prático. Né? Se você quer ver esses warnings, você poderia também consultar a view User Errors. Tá? Porém, como a ferramenta facilita aqui para mim, né? O próprio SQL Developer já mostra para mim a mensagem, eu acabo nem consultando ela. Mas digamos que o SQL Developer não mostrou, eu já fiz um monte de coisa depois, eu queria ver de novo aqueles warnings da Procedure SPTest. Vai lá na User Errors, filtra pela Procedure SPTest e você vai lembrar quais foram os warnings. E para finalizar o script 5, a gente vai ver uma coisinha a mais. Aqui eu acho legal configurar, mas também é bem específico, é bem difícil da gente usar. O PLSQL Warnings agora está com aquela última configuração que eu fiz. Eu vou mudar aqui o parâmetro para habilitar severo e gerar erro. Agora sim eu vou impedir de fazer uma compilação. Eu vou gerar um erro se ele encontrar esse código aqui, 050005. Então, eu vou criar uma função sem retorno para gerar esse código. Então, eu vou criar uma função retornando o number. O código dela aqui, ela declara uma variável booleana. E aí eu verifico algumas condições. Tá? A gente vai ver aqui que na hora que eu tentar compilar isso, ele está mostrando uma mensagem de erro aqui, ó. O subprograma sem retorno retorna sem valor na linha 9. Então, por causa dessa configuração aqui, ele está mostrando isso para a gente. Eu verifico lá na User Erros, está mostrando isso para a gente. Uma coisinha a mais aqui que eu posso fazer nos meus warnings. Também é assim, algo muito específico, mas é legal. Não deixa de ser legal. Guilherme, por hoje é só. Finalizo o Show de conteúdo. bola, Fábio. Tem uma dúvida aqui, ó, só a última dúvida do Ernesto. O que seria o modo interpretado? Lá no YouTube, essa dúvida. Modo interpretado
é um modo em que, vamos pensar assim de um modo geral, não é algo específico de PL/SQL, é específico até do Java, por exemplo, né? O Java também tem esse recurso, compilação em modo interpretado e nativo. .NET, que é uma linguagem da Microsoft, também tem a mesma coisa, tá? O modo interpretado, o código, ele é portável. Então, você escreveu o teu texto lá no teu programa, né? Aquele texto salvou numa biblioteca, tá? Vamos pensar assim, vou falar de .NET, que é o que eu conheço mais, porque eu era desenvolvedor .NET. Você salva aquele teu programa num arquivo exe ou num arquivo DDL, numa biblioteca DDL, tá? Aquele código, se está no modo interpretado, você tem dentro desses arquivos o teu texto do teu programa. Talvez você não consiga ler ele, mas você tem o texto lá dentro. Tá? Você pega esse arquivo exe e esse arquivo DDL, você consegue executar ele dentro de qualquer máquina. Então eu mando para o Guilherme, fiz um programinha aqui. Vamos falar de coisa antiga, né? Quando a gente começou a programar, que era um exemplo clássico. Fiz um programinha aqui de gerenciamento de locadora, né? E aí fiz um programinha aqui, tem um arquivo executável dele, o exe dele. Guilherme, executa aí na tua locadora. Tá? O Guilherme vai lá, pegou o arquivo, ele executa. Se aquele arquivo foi compilado no modo interpretado, ele consegue executar em qualquer máquina. Se eu desenvolvi em .NET, o único pré-requisito é ele ter o .NET Framework instalado. Se foi desenvolvido em Java, você tem lá o JVM, né? O JVM não. Java Virtual Machine, ou JDK, ou JRE, né? O JDK ou o JRE. Na verdade, acho que é o JRE. O Java Runtime Engine. Não sei se é Engine ou Environment. Tá? Aí Java já não manjo tanto. Então, você tem que ter o seu JRE instalado na máquina para você rodar aquele código. Então, você pode pegar o código que qualquer fulano tenha compilado em modo interpretado, você roda em qualquer máquina, não importa qual é a CPU daquela máquina. Tá? Porque ali você tem o texto ali, é portável. Né? É portável. Quando você compila em modo nativo, deixa de ter esse modo portável. Né? Ele gera a biblioteca ou o arquivo em um código específico daquela máquina, daquela CPU. Tá? Se você pegar o executável, eu compilei em .NET em modo nativo, tá? Porque eu quero mais agilidade, eu quero maior performance. Legal, rodou na minha máquina com melhor performance. Mas se eu mandar para o Guilherme, compilado em modo nativo, não vai rodar na máquina do Guilherme. Tá? Deu para entender aí? Acho que eu respondo a pergunta. Muito bom, Fábio. Muito bom, muito claro. Show de bola, meu irmão. Fechamos por aqui. E a próxima aula seria quando? Vai ser esse mês? Tem mais uma ou só no mês que Já está vem? agendado para daqui 2 semanas, né? Tinha Show de colocado bola. lá Então deve ser no dia 31, né? 2 semanas, É mais isso aí. 14, 17 mais 14, 31. Exato. Perfeito. Show de bola, Fábio. Fechamos por aqui então, meu irmão. Parabéns aí por mais um conteúdo. Um grande Valeu, abraço e até a obrigado. próxima. Valeu, obrigado a Valeu. todos aí. Um Até mais. abraço. Tchau, tchau. Abraço.